Agora, uma pergunta que eu vejo, Carol, que você tem. Todas as suas lives, muitas eu assisto. E você tem um tom de empoderamento muito grande. Você, como CEO da empresa, você é mulher, a gente sabe que existem ainda, né, algumas pessoas que comentam, ah, mulher, tudo mais. Você sofreu esse tipo de preconceito? Quais foram os desafios para você que é CEO e que é mulher? É legal de falar isso, né, que assim, eu acho que primeiro, não existe ninguém que não sofreu algum tipo de preconceito, né, então acho que é legal de dizer que a palavra já explica, preconceito. A pessoa não te conhece e ela vai te julgar por N motivos. Pela sua aparência, pela sua história, pelo seu tamanho, pelo seu tom de voz, por tudo. Então existe esse preconceito e, obviamente, quando a gente fala de um mercado que tem mais homens, é de fato algo que as pessoas vão espantar, né. Eu imagino que a sua história seja bem parecida nesse sentido, né. Com certeza. Porque até, assim, eu comecei lá atrás, então já há 16 anos, né, que eu tô nesse mercado e, assim, desde o meu primeiro ano de faculdade. Então, basicamente, a minha carreira toda foi no mercado financeiro. Eu acho que é até mais desafiador, até no teu caso, que mudou, né, de foco, de carreira e etcétera, e começou a falar desse assunto que, teoricamente, as pessoas não imaginavam você falar. Com Então, eu certeza. acho que isso é muito legal de ser dito. Mas por que que não te imaginavam falar? Você não lida com dinheiro? Eu lido, você lida, todo mundo lida. Ou seja, ninguém vive aqui de permuta. Então é engraçado de dizer que, ao mesmo tempo que as pessoas se espantam, se você faz elas refletirem que todos nós aqui precisamos aprender, aí você fala: "Cara, nossa, me espantei, porque meu porteiro estava falando sobre ações". Falei: "Que ótimo, porque ele tem dinheiro, ele tem salário, E ele quer ganhar mais, e ele todo quer mundo quer ganhar crescer". mais, né? Então, ou seja, para quem é o mercado financeiro? Primeiro de tudo, quem pode falar sobre o mercado financeiro? Todos nós, sem exceção. A pessoa que aprendeu ontem a investir deve falar, porque quando ela fala, ela compartilha, ela replica esse conhecimento. E também eu acho que essa é uma cultura que a gente precisa eliminar, né, do julgamento de quem pode ou quem não pode. Obviamente, existe método, existe professor, existe um educacional por trás, pessoas que estudaram, mas compartilhar uma informação que você adquiriu, isso é nobre. Isso precisa ser efeito de todo mundo. E todos nós aqui acabamos sendo influenciadores, né? Porque você dentro da sua casa é um influenciador, você tem 5 pessoas que você atinge, você está influenciando a vida dessas pessoas. Com Então, certeza. sim, ao longo dessa jornada, em vários momentos, eu acho que devo ter sentido isso, mas nunca coloquei isso como um empecilho, né? Nunca permiti que isso acontecesse. Agora, eu vou dizer muito claramente que também tem um lado muito bom de ser mulher no meio de um monte de homens no mercado financeiro, cara. Porque o primeiro deles é que eu chegava numa mesa de reunião que só tinha homem. Eu não sabia o nome de todo mundo, mas todo mundo sabia o meu. Né, porque Sim. você já se destacou ali. Que seria a mesma coisa se fosse o contrário. Se tivesse uma mesa com um monte de mulher e só tivesse lá o André de homem, todo mundo ia saber o nome dele logo de cara, porque, Sim. né, tá destoando daquela situação. Mas um outro ponto importante é que eu sempre usei a favor também essa questão de as pessoas não esperarem tanto. Não criar expectativa é maravilhoso. Porque daí, quando você abre a boca e você mostra que você tem conhecimento, as pessoas, nossa, elas se espantam e tudo mais, e você supera as expectativas. É muito melhor. Agora, quando você já cria uma expectativa na pessoa, eu falo até pro meu irmão, eu falo, coitado dele, ele que criava a expectativa, né? Porque ia numa reunião eu e ele, as pessoas esperavam que ele fosse falar, não sei o quê. Ele tinha a obrigação de dar certo, de ganhar dinheiro e etc. Eu não tinha muito. Então, ou seja, a pessoa não estava esperando que eu fosse falar muita coisa ali. Então, isso eu usava ao meu favor e não contra, né? E eu acho que é legal de dizer, eu acho que muitas vezes a mulher mesmo, ainda existe muito preconceito, a gente ainda está passando por muitas barreiras, não só, de novo, no mundo feminino, mas em todas as áreas. Mas é importante de dizer que a mulher, às vezes, coloca uma pressão que ela não precisa. Então, às vezes, é ela que coloca essa faca nas costas e ninguém está pressionando, né? E se você for ver até a nossa cultura social, é justamente que a mulher ela não tem a obrigação de ganhar muito dinheiro. Ela ganha porque ela gosta de trabalhar, porque ela gosta de comprar as coisas dela e ela foi mudando ao longo dessa jornada. Hoje a gente dominou o mercado de trabalho. Mas o homem ele tinha obrigação, ele é o provedor. Então, muitas situações, se você for ver, você pega um casal onde o homem não trabalha, não que ele não trabalhe, ele cuida da casa, ele faz outras atividades dentro da família, ele é julgado pra caramba. Se você inverter, dificilmente uma mulher é julgada por isso. Então é importante de dizer, né, o que justamente está sendo colocado em xeque ali? A minha capacidade? Ah, não, mas espera aí, se eu estudei, se eu tinha 17 anos, eles podem me julgar pra caramba, né? Tô começando a aprender mesmo, né? Então eu chegava numa Sim. reunião e tinha muito ainda pra aprender. Agora, pô, depois de 16 anos, né, as pessoas já entendem a minha história, elas entendem que eu tenho conhecimento, elas estão dispostas a me ouvir. Se elas marcaram uma reunião comigo, é que elas estão dispostas a me ouvir. Então eu acho que esse tipo de preconceito a gente precisa tentar sempre mensurar.
se isso realmente está acontecendo ou se a gente está botando uma pressão que nem sempre é verdade ou nem sempre existe. Carol, e falando sobre desafios, você como CEO de uma empresa que hoje está na Bolsa, qual é o maior desafio que você enfrentou pós emissão das ações na Bolsa? Qual foi o maior desafio como CEO nesse projeto? Bom, primeiro de tudo que, assim, quanto mais você se expõe, mais você, né, tem desafios, né? Acho que o primeiro grande desafio na minha vida, inclusive, foi me tornar uma pessoa pública, né? Então, ou seja, de ter redes sociais, etc. Pô, como eu falei, né? Já tô fazendo isso há 16 anos. Eu ganhava dinheiro e ninguém sabia. Aí, quando você se expõe numa rede social, você se expõe na internet, você ganha uma coisa que eu nunca imaginei, que eu nem sabia que existia, que são os haters. Pessoas que te odeiam e você não sabe nem por quê. E foi a mesma coisa quando eu me tornei CEO, né? Presidente de uma empresa listada na Bolsa. Tinha gente que comprou as minhas ações, elas não me deram dinheiro, porque se eu não vendi para ninguém, ou seja, se eu não captei dinheiro no mercado, não foi para mim que elas deram dinheiro. Elas compraram ali o case, né? E muitas já estavam na empresa, ou seja, estavam numa casca. Eu coloquei um negócio lucrativo para dentro e tinha gente que me mandava um e-mail, tipo, metendo bala, falando mal do jeito como fazia a gestão e não sei o quê, né? Você tinha que dar satisfação pro mercado. E assim, tem vantagens e desvantagens de ser uma SA. Acho que a primeira, e uma vez eu escrevi isso para um aluno, a primeira delas é justamente da credibilidade. Você tem uma imagem institucional, o mundo inteiro passa a te olhar, né? Então, você tem as cotações listadas e todo mundo tem acesso às suas informações. Mas o ponto ruim disso é que mesmo as pessoas que não merecem podem ganhar dinheiro com você. Já parou pra pensar? A Sim. pessoa vai lá, mete bronca em você, fala um monte, não sei o quê, e eu não posso nem escolher quem é meu sócio. Isso é ser uma SA. Então, eu não posso nem escolher quem tá ganhando dinheiro comigo. Né, igual a gente tá trabalhando na rede social e você também passando educação financeira. Aí às vezes chegam pra mim, ou pra você, ou pro André, e falam, mas vocês trabalham com o quê? Poxa, a gente tá ali estudando, tentando passar conteúdo, né? Tentando passar conhecimento. Isso daí custa caro, custa nosso tempo também, né? Com certeza. Então, assim, e esse é o grande desafio. Na verdade, eu acho que o meu maior desafio como CEO não foi ser presidente da Atom, não é fazer a gestão da empresa, cuidar dos números, pensar em faturamento, é lidar com pessoas, né? E não só do time, mas principalmente do mercado. É você se comunicar com o mercado. Uma das coisas que a gente não quis é, assim, de sair falando para todas as corretoras, para todos os family offices, para todos os gestores sobre a Atom, porque a gente não queria criar um efeito que não fosse sustentável, ou seja, as ações elas crescerem, as pessoas acreditarem demais no projeto, né, já saírem comprando enlouquecidamente a nossa empresa e depois a gente ter aí situações que sei lá, não eram favoráveis, como o caso, por exemplo, da pandemia, que afetou bastante a economia, apesar do nosso mercado não, né, que a gente está falando de bolsa, a gente está falando de digital aqui, mas que foi muito afetado, né? Então pode vir outras situações que daí você não vai completar aquele teu projeto, aquele teu planejamento. Então, num primeiro momento, eu queria entregar resultado. Eu acho que, assim, o primeiro desafio foi esse de lidar com o público, com as pessoas, com as entrevistas e com toda essa, né, questionamento também da minha capacidade, né, que isso acontece. E a gente lê isso, às vezes não é explícito, mas é nas entrelinhas, até pelas perguntas que estão te fazendo. E segundo, é de justamente, putz, não, peraí, o que é importante para uma empresa de capital aberto? Senta a bunda na cadeira e vamos trabalhar. Eu preciso trazer resultado. Como que eu trago resultado? A melhor margem, corto custo, faturo mais, faço as melhores parcerias, crio os melhores projetos. Então, assim, a minha preocupação como CEO é trabalhar. Eu só tô lá para trabalhar e para fazer a empresa ser cada dia melhor, maior e realmente orgulho, não só dos colaboradores.